Preparar para a vida é educar para a morte, porque a vida é uma espera constante da morte. Todos sabemos que temos de morrer e que a morte pode sobrevir a qualquer instante. Essa certeza absoluta e irrevogável não pode ser colocada à margem da vida. Quem se atreve a dizer: a morte não importa, o que importa é a vida, não sabe o que diz. Fala com insensatez. Mas também os que só pensam na morte e se descuidam da vida são insensatos. Nossa morte é o nosso resgate da matéria. Não somos materiais, mas espirituais. Estamos na matéria porque ela é o campo em que fomos plantados. Estamos na matéria porque ela é o campo em que fomos plantados. Como sementes, devemos germinar, crescer, florir e frutificar. Quando cumprirmos toda a tarefa, tenhamos a idade que tivermos, a morte vem nos buscar, para reintegrar-nos na condição espiritual. Basta esse fato, que é incontestável, para nos mostrar que da nossa vida depende a nossa morte. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto e cada passo na vida nos aproxima da morte. E como não sabemos qual é a extensão de tempo que nos foi marcado ou concedido para nos prepararmos para a morte, convém que iniciemos o quanto antes a nossa preparação, através de uma educação segundo o conceito de existência. Quanto antes nos prepararmos para a vida em termos de educação para a morte, mais fácil e benigna se tornará a nossa morte, a menos que pesem sobre ela compromissos agravantes de um passado criminoso. A preparação para a vida começa na infância e os pais são responsáveis por ela. A criança é o ser que se projetou na existência, disparado como um projétil que deve transpassá-la do começo ao fim, furando a barreira da morte para atingir a transcendência. Vem ao mundo com a sua maleta invisível carregada de suas aquisições anteriores em vidas sucessivas. Muitas vezes a maleta é tão pesada que os pais quase não suportam carregá-la e temem abri-la. Mas há sempre ajudantes invisíveis que tornam a tarefa mais fácil do que parece à primeira impressão. Seja como for, o hóspede chegou para ficar, pois pertence à família e é geralmente no seio dessa que tem os maiores compromissos, sempre recíprocos e inadiáveis, intransferíveis. Na sua bagagem, incorporada ao seu organismo físico e psíquico, pode haver membros incompletos, estragados, desgastados, não se sabe onde nem quando, psiquismo descontrolado, mente destrambelhada e muitas coisas mais que a convivência irá revelando. A carga mais pesada é quase sempre o ódio, aversão ou antipatia a elementos da família, que se tornam às vezes intoleráveis. Cabe à família lutar para corrigir todos esses desarranjos, sem nunca desamparar o órfãozinho que, como ensinou Kardec, vem ao mundo vestido com a roupagem da inocência. A criança não revela toda a sua bagagem enquanto não atinge a fase de amadurecimento necessário para comunicar-se com facilidade. No período de amadurecimento, exerce as suas funções básicas de adaptação, de integração na vida e no meio, propícia aos familiares, particularmente aos pais ou aos que os substituem. A introjeção de estímulos renovadores em seu inconsciente, por meio de atitudes e exemplos. O instinto da imitação da criança favorece e facilita o trabalho dos pais e dos familiares, e eles muito poderão fazer em seu benefício, desde que mantenham no lar um ambiente de amor e compreensão. A criança é a árvore, dizia Tagore. Alimenta-se do meio em que se desenvolve, absorvendo seus elementos e produzindo a fotossíntese espiritual que beneficiará a todos que a cercam de cuidados e atenção. O exemplo é, assim, o meio mais eficiente de renová-la, desligando a sua mente do passado para que ela inicie uma vida nova. A hereditariedade genética funciona paralelamente à lei de afinidade espiritual. Disso resulta a confusão dos materialistas, que atribuem todos os fatores da herança exclusivamente ao gene, acrescido das influências ambientais e educacionais. Os casos de gêmeos idênticos que levaram o professor Ian Stevenson à pesquisa da reencarnação deveriam ser suficientes para mostrar que a
pangenética materialista é muitas vezes uma vítima do preconceito e da precipitação, levando os cientistas à confusão de corpo e espírito contra a qual Descartes já os advertiu no início da era científica. Embora a influência genética seja dominante na formação das características de famílias e raças ou sub-raças, a verdade é que o problema das padronizações orgânicas, embora genialmente intuído por Claude Bernard nos primórdios da medicina moderna, só agora está sendo revelado em seus aspectos surpreendentes pelas pesquisas científicas nesse campo específico. As experiências com transplante de membros em embriões de ratos mostraram que uma perna traseira do embrião, transplantada para o lugar de um braço, desenvolve-se sob a influência do centro padronizador local, como o braço. A formação total do organismo é dirigida pelo corpo bioplásmico, provado e pesquisado pelos cientistas soviéticos da Universidade de Kirov, mas os centros energéticos desse corpo se distribuem em subcentros locais que operam no processo genésico de acordo com as funções específicas dos órgãos. Por outro lado, as pesquisas parapsicológicas revelaram a poderosa influência da mente, já há muito aceita pelo povo e suspeitada por diversos especialistas, na formação e desenvolvimento dos organismos humanos. A misteriosa emanação de ectoplasma do corpo dos médiums, nas experiências metapsíquicas de Richer e outros, e sua posterior retração, na reabsorção pelo corpo, provada experimentalmente nas pesquisas de von Notzing e Madame Bisson, na Alemanha, confirmaram a existência do modelo energético do corpo suspeitado por Claude Bernard. Nas pesquisas recentes de Kirov e de universidades americanas e europeias, ficou demonstrado que o ectoplasma se constitui das energias do plasma físico de que, por sua vez, é formado o referido corpo. Essas e outras pesquisas e experiências universitárias oferecem base científica à intuição de Ubaldi, que viu, nos fenômenos de materialização de espíritos em sessões experimentais mediúnicas, o desenvolvimento de uma nova genética humana para o futuro, na qual as mulheres serão libertas do pesado encargo da gestação e do parto da herança animal. Gustave Geley e Eugène Osti, continuadores de Richer nas pesquisas metapsíquicas, verificaram que a ocorrência de emanações bioplásmicas dos médiuns é mais constante do que se supunha no século passado, verificando-se em reuniões comuns de manifestações espíritas. O mistério das formações de agêneres, que Kardec chamou de aparições tangíveis, em que pessoas mortas se apresentam a amigos e parentes como ainda vivas no corpo, capazes de todos os atos de uma pessoa comum, desfazem o mistério do ectoplasma de Richer e derrubam o dogma da ressurreição carnal de Jesus, dando razão ao apóstolo Paulo, que ensina na primeira epístola aos Coríntios. O corpo espiritual é o corpo da ressurreição. É significativo que tenha cabido aos cientistas soviéticos na Universidade de Kirov provar através de pesquisas tecnológicas a realidade dessas ocorrências. A reação ideológica do poder soviético não pode cientificamente anular os resultados dessas pesquisas nem escamotear a qualificação científica dos pesquisadores. Diante desses dados, uma pessoa normal compreende que o problema da sobrevivência do homem após a morte e o da sua volta à existência através da reencarnação não são resquícios de um passado supersticioso ou de religiosismo ilógico, portanto fanático, mas são, pelo contrário, problemas científicos do nosso tempo. Não se trata de crer nisso ou naquilo, de pertencer a esta ou aquela religião, mas de equacionar a questão espiritual em termos racionais para poder chegar a uma conclusão real. Não vivemos mais no tempo das religiões de tradição e nem mesmo podemos aceitar, atualmente, o misticismo irracional, ignorante, alienante e piegas salvacionista. Essas religiões que nos prometem a salvação em termos de dependência aos seus princípios contraditórios e absurdos, só subsistem neste século graças à ignorância da maioria das massas incultas e do prestígio social, político e econômico que conseguiram num passado bárbaro da Terra. Por isso mesmo, elas agora se esfarinham aos nossos olhos em milhares de seitas ingênuas
pastorados por criaturas audaciosas e broncas. Uma pessoa medianamente instruída não pode aceitar as absurdas verdades, por mais piedosas que sejam, dessas religiões de salvação. Mas a verdade demonstrada pelas investigações da ciência em plano mundial, nos maiores centros universitários da Terra, torna-se indispensável à nossa orientação na vida, uma busca de uma transcendência racional que não ressalta de velhas escrituras sagradas das civilizações agrárias e pastoris, mas da evidência das conquistas do conhecimento na atualidade. Um cidadão ilustrado, diplomado e doutorado, que aceita ao mesmo tempo os dogmas absurdos de uma igreja e os princípios racionais da ciência, mostra desconhecer o princípio de contradição da lógica, em que duas coisas não podem ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido, ambas verdadeiras. Esse cidadão, por mais honesto que seja, sofre de uma falha mental no seu raciocínio, produzida por interferência de elementos efetivos e exacerbados na sua multividência. Toda a sua cultura, todos os seus títulos, toda a sua fama nos meios socioculturais não podem salvá-lo da condenação intelectual a que se destina e da ingenuidade infantil a que se entrega no plano filosófico. Ou aceitamos a verdade científica demonstrada e provada do nosso tempo, com suas perspectivas abertas para o amanhã, ou nos inscrevemos nas fileiras sem fim dos retrógrados, tentando tapar inutilmente o sol com a peneira. O amor à verdade é intransigente, porque a verdade é uma só. Os que sustentam o refrão ignorante da verdade de cada um simplesmente revelam não conhecer a verdade e suas exigências. A educação para a morte só pode basear-se na verdade única, provada com exclusão total das verdades fabricadas pelos interesses humanos ou pelo comodismo dos que nada buscam e por isso nada sabem. O homem educado na verdade não usa as máscaras da mentira convencional, nem pode ser um sistemático. A paixão da verdade enjeita toda mentira e o faz lembrar dos versos de Tobias Barreto, aplicando-os ao campo incruento das batalhas pelo futuro. Quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. A intuição desses versos supera as exigências formais da poética para inscrevê-los na realidade viva de uma existência humana voltada para a transcendência. Quando a verdade é ferida ou simplesmente tocada por dedos impuros, aquele que a ama em termos da razão fecha o livro de seus estudos e pesquisas para morrer por ela, se necessário. Mas entregando o cadáver à terra, a que ele de fato pertence, ressuscita em seu corpo espiritual a volta aos estudos subitamente interrompidos. A reencarnação lhe permitirá até mesmo retomar na própria terra, em outro corpo carnal regido pelo seu mesmo corpo espiritual, os trabalhos que nela deixou. A morte não é um esqueleto, com sua caveira de olhos esburacados e um alfange sinistro nos ombros, como afiguravam desenhistas e pintores de outros tempos. Sua imagem real, liricamente cantada pelo poeta Rabindranath Tagore, é de uma noiva espiritual coroada de flores que nos recebe nos portais da eternidade para as núpcias do infinito. Aqueles que assim a concebem não a temem nunca, nem desejam precipitar a sua chegada, pois sabem que ela é a mensageira da sabedoria que vem nos buscar após o labor fecundo e fiel nos campos da terra. Vem, ó morte, quando chegar a minha hora, envolver-me em tuas guirlandas floridas, exclamava Tagore num dos seus poemas-canções, já velho e cansado, com seus olhos serenos refletindo, entre as inquietações humanas, a luz das estrelas distantes. Se conseguirmos encarar a morte com essa compreensão e esse lirismo puro, desprovido dos excessos mundanos, saberemos também transmitir aos outros, e especialmente aos que nos amam, a verdadeira educação para a morte. A verdade, o amor e a justiça formam a tríade básica dessa nova forma educacional que pode e deve salvar o mundo de sua perdição na loucura das ambições desmedidas. Essa tríade expulsará da terra os espantalhos do ódio, do medo, da violência e da maldade que fazem o homem retornar constantemente à animalidade primitiva. Então não pensaremos mais em fugir para a lua e de lá, como Júpiteres de opereta,
atirarmos para o planeta que nos abrigou no processo evolutivo os raios da nossa ferocidade. Que nos obrigou no processo evolutivo dos raios da nossa ferocidade. A astronáutica se libertará de suas implicações bélicas e os satélites espiões das grandes potências infernais desaparecerão para sempre. Não somos os herdeiros do diabo, esse pobre anjo decaído das lendas piedosas que nos lança na impiedade. Somos filhos e herdeiros de Deus, a consciência criadora que não nos edificou para a hipocrisia, mas para a verdade, a justiça e o amor. A adolescência é a fase mais difícil e perigosa da vida, mas também a mais bela. Tudo é esperança e sonho, mesmo para os espíritos mais práticos. Mas existem as adolescências desastradas, carregadas de provas esmagadoras. É nessa fase, entre os 13 ou 14 anos até os 18 ou 20, que o jovem toma consciência de suas novas responsabilidades em sua nova residência na Terra, para lembrarmos o título de um dos mais belos livros de poemas de Pablo Neruda. Nesse período, as lições e os exemplos da infância amadurecem lentamente e precisam, mais do que nunca, ser acrescidos de novos e vigorosos estímulos. Porque, nessa primavera da vida, com o perfume das flores, o cheiro estonteante do pólen e as condições de vagas lembranças do passado, o adolescente se sente atraído por setores diversos de atividades e arrastado para comportamentos anteriores quase sempre perigosos. Ele se mostra rebelde, insatisfeito, opõe-se aos pais e pretende corrigi-los. Torna-se crítico, irônico, não raro zombeteiro, pretensioso, acreditando saber mais do que os outros, especialmente do que os mais velhos. É o momento da reelaboração da experiência das gerações anteriores, bem acentuado na obra de Dewey. Ele tem razão e sabe que a tem, mas não sabe como definir, expor e orientar o seu pensamento, ainda informe e já ansioso por externar-se e impor-se ao mundo. Não se pode contrariá-lo frontalmente nem aprová-lo sem restrições. Qualquer dessas atitudes poderá mesmo exasperá-lo. É tratá-lo com cuidado, evitando excessos e dar-lhe exemplos positivos, sem alarde, sem propaganda. Ele, só ele, é quem deve perceber o que se faz de bom ou de mal a seu redor. Estímulos bons e tentações perigosas perturbam a sua alegria. Pequenas recepções lhe parecem definitivas. É nessa fase que se pode perceber mais ou menos quais os tipos de experiências por que ele passou na última encarnação. Essa percepção oferece indicações importantes para a orientação do processo educativo, desde que consideradas com cautela e confrontadas com outras manifestações que as corroborem. De qualquer maneira, não se deve dar ciência dessas observações ao jovem. Elas servem apenas para os pais e os familiares integrados no trabalho de orientação. Comunicações de entidades sérias e suficientemente conhecidas poderão também auxiliar. Nas famílias espíritas, bem integradas na doutrina, o processo se torna mais facilmente realizável. Nas famílias católicas e protestantes, ou integradas em seitas anti-reencarnacionistas, as dificuldades são maiores, mas não insuperáveis. A leitura e o estudo das obras de Kardec ajudarão muito o desenvolvimento do processo educativo, desde que o adolescente se mostre interessado pelo conhecimento do problema. Forçá-lo a isso seria contraproducente. Tudo o que representar ou parecer imposição será fatalmente rejeitado. A leitura referida poderá ser sugerida por outro adolescente, sem que se deixe transparecer o dedo de um adulto por trás da tentativa. De maneira geral, a observação da vocação e das tendências do adolescente são importantes. Mas o mais importante será sempre o exemplo dos mais velhos na família e na escola, pois o instinto de imitação da criança subsiste no adolescente e se prolonga geralmente na maturidade, diluído mas constante, o que podemos verificar facilmente no meio social comum. Os tempos atuais não são favoráveis a bons exemplos, mas há sempre bons livros a se presentear a um adolescente no seu aniversário, sem se deixar perceber qualquer intenção orientadora. Os livros que tratam de problemas espirituais e morais devem ser de autores arejados, que encarem o mundo e a vida de maneira objetiva, sem cair no sermonário ou no misticismo piegas. Ou tratamos com os jovens numa linguagem clara, direta e positiva,
ou não seremos ouvidos. As novas gerações são vanguardeiras de um novo mundo e não querem compromissos com o mundo de mentiras e hipocrisias em que vivemos até agora. Não se pense, porém, que todos os adolescentes são difíceis. No seu excelente estudo, A Crise da Adolescência, Maurice Debus tem muito para nos ensinar. As inquietações primaveris da adolescência refletem amarguras e alegrias de outras encarnações. As amarguras correspondem a fracassos dolorosos de uma vida passada, que tanto pode ser a última como também uma encarnação anterior, até mesmo longínqua. As alegrias refletem acontecimentos felizes, que por isso carregam também as sombras da saudade, gerando no adolescente estranhas e profundas nostalgias. Não se trata propriamente de lembranças ou recordações, mas apenas de um eco soturno que parece ressoar nas profundezas de uma gruta. O adolescente sofre essas repercussões sem identificá-las, sem saber de onde chegam a sua acústica interior, esses ruídos semelhantes ao das vagas numa praia deserta. Anseios indefinidos brotam do seu coração, tentando arrastá-lo para distâncias desconhecidas, mundos perdidos no tempo, criaturas amadas mas desconhecidas que o chamam e anseiam por encontrá-lo. Os sonhos o embalam às vezes ao dormir, em situações que o confundem, pois as imagens de outros tempos e as do presente se embaralham no processo onírico, não lhe permitindo a identificação de lugares, edifícios, cidades em que ele parece ter vivido. Os terrores noturnos o assaltam com visões que muitas vezes nada têm de trágico ou perigoso, mas que não obstante o despertam apavorado e trêmulo. Atrevido e audacioso à luz do dia, disposto a enfrentar o mundo dos velhos e transformá-lo heroicamente num mundo melhor, mostra-se infantil e frágil nesses momentos de ressonância imprecisa do passado. Às vezes, um pequeno incidente do presente, uma troca de palavras ásperas com alguém, uma jovem que o encarou distraidamente na rua e depois lhe virou abruptamente o rosto, é suficiente para levá-la a fugir para o seu quarto, fechando-se a chave para chorar angustiado sem saber por que motivo chora. A crise da adolescência não é fatal, obrigatória, pelo menos nessa intensidade. Varia enormemente nos graus de sua manifestação e em alguns adolescentes parece nunca se manifestar. Na verdade, manifesta-se atenuada, traduzindo-se em caprichos estranhos, numa espécie de esquizofrenia incipiente que logra os psicólogos e psiquiatras. São as variações de temperamento, de situações vividas, de sensibilidade mais ou menos aguçada, de maior ou menor integração do espírito na nova encarnação, que determinam essa variedade. A ressonância existe sempre, mas nem sempre desencadeia a crise. Os temperamentos estéticos, sonhadores, são os mais afetados. Os espíritos práticos apegam-se mais facilmente à nova realidade e a ressonância se produz neles de maneira esmaecida, sem afetar o seu comportamento. Há criaturas que, desde a infância, começam a sentir os sintomas da crise. Certos adolescentes passam pelo período da crise como abobados, em estado de permanente distração. Rejeitam o mundo e o meio em que vivem e desejam morrer. Acham que jamais se integrarão na realidade presente, realidade que vai aos poucos se impondo a essas criaturas que acabam por se adaptarem a ela. A vida tem as suas leis e sabe domar a rebeldia humana. Algumas dessas almas rebeladas acomodam-se ao mundo, mas nunca o aceitam de bom grado. Parecem exiladas em nosso planeta. O período mais difícil que atravessam é o da adolescência, rejeitando companhias, fugindo às reuniões festivas, entregues a uma espécie de desânimo permanente. Na pesquisa espírita, verifica-se, na maioria desses casos, a presença de entidades inconformadas que aumentam a inquietação desses espíritos saudosistas. Nas reuniões mediúnicas e através de passes, encontram geralmente a solução dessa nostalgia aparentemente sem motivo. O mundo atual pressiona de maneira arrasadora essas almas sensíveis, que muitas vezes estão passando pelos resgates de privilégios que usaram e abusaram aqui mesmo na Terra. As mudanças de posição social, a troca de um meio refinado pelas situações inferiores no processo reencarnatório, causam os desajustes naturais de todas as mudanças. Mas cada alma já vem preparada espiritualmente para superar essas dificuldades dos períodos de adaptação. Na educação para a morte, esses casos são naturalmente prevenidos através dos esclarecimentos da finalidade da existência.
ensinando-se e provando-se com os dados científicos hoje amplamente conseguidos que a evolução é lei geral do universo e que a evolução humana se desenvolve em etapas sucessivas que nos levam sempre a situações melhores, as inquietações da adolescência são compensadas pela esperança e até mesmo a certeza de um futuro melhor. O desespero e o desânimo são sempre frutos da ausência da esperança. Em geral, essa ausência decorre de informações negativas sobre o destino humano. As informações positivas e desinteressadas, fornecidas por cientistas que buscam a verdade e não a ilusão mística das religiões, sempre interessadas no proselitismo de que vivem, são mais facilmente aceitas e compreendidas. A desmoralização natural das religiões da morte abriu as portas do mundo às concepções negativas do materialismo e do ateísmo. Por isso o mundo se tornou mais árido e insuportável, uma espécie de prisão espacial em que a espécie humana está condenada a uma vida de réprobos sem perspectiva. E de tal forma essa prisão asfixiou a Terra que os próprios cientistas, infensos à questão espiritual, se incumbiram de derrubar a ditadura da física, como assinalou Heine. O cálculo de probabilidade substituiu a rigidez das operações exatas e invariações da concepção mecanicista. Invariáveis da concepção mecanicista. Introduzindo o espírito nas equações físicas, a liberdade se impôs nas avaliações da mecânica e da dinâmica da natureza. Em vão surgiu a revolta filosófica do estruturalismo de Strauss, que não passou de sonho de uma noite de verão para os anti-evolucionistas apegados ao bolor rançoso do fixismo dogmático. As perspectivas atuais, não obstante as loucuras do momento, são de esperança para a Terra e os homens. Bastaria esse fato para alentar os corações inquietos e as mentes perturbadas. O princípio da ordem universal perdeu a sua rigidez estática, e o fluir da vida revelou a sua fluidez na surpreendente flexibilidade das estruturas vivas. Não há mais lugar para os adeptos da nadificação em nossa cultura. O universo revelou-se energética de força, espírito e matéria. Não se pode mais falar, como no tempo de Buchner, apenas em força e matéria. Voltamos ao pensamento grego de Tales de Mileto, o vidente, que dizia: o mundo é pleno de deuses. Na época, os deuses eram os espíritos que o povoavam e, por sua natureza específica, pairavam acima da natureza humana comum. Todos os sofismas da mística milenária e todas as dúvidas do ceticismo antigo e moderno morreram nas explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Não se perde, nada se perde, nada se acaba, tudo se integra, desintegra e reintegra nas incessantes metamorfoses do cosmos. Inadmissível o conceito vazio do nada, esse buraco no absurdo. O nada não existe em parte alguma, e a vida não é chama que apague ao sopro de deuses ou demônios. As sondagens astronáuticas provaram o princípio kardeciano da relação criadora e dialética entre força e matéria. Ninguém, nenhuma coisa ou objeto, nenhum ser se frustra em parte alguma, simplesmente porque as coordenadas do tempo e do espaço repousam na duração. Esse conceito moderno e dinâmico que substituiu o conceito estático de eternidade. A natureza ôntica revela a essência do ser como síntese consciencial da dialética espírito e matéria. Como Gelei demonstrou, a realidade una e densa é um fluxo energético ininterrupto que vai do inconsciente ao consciente. Leon Denis, que Conan Doyle chamou de o druida da Lorena, ofereceu-nos a síntese poética e racional, razão e poesia, confirmando o ilozoísmo grego, nesta visão espantosa da realidade universal. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. A consciência é potência no mineral, desenvolvimento progressivo no vegetal, onde a sensibilidade aflora, transição vital no animal, que desenvolve a motilidade, e ato no homem, a caminho inevitável e irreversível da transcendência na existência. Deus, a consciência absoluta, não é o primeiro motor imóvel de Aristóteles, mas a consciência funcional do cosmos. Como na definição da educação por Hilbert, Deus é a consciência plena que eleva e atrai, sem cessar, as consciências embrionárias para integrá-las em sua plenitude divina.
Nascimento e morte determinam o trânsito especial entre o céu e a terra. Dia e noite, sem cessar, descem e sobem os anjos pela escada simbólica da visão bíblica de Jacó. Anjos são espíritos, e o apóstolo Paulo esclareceu que são mensageiros. Trazem e levam mensagens de um plano para o outro. São mensagens de amor, de estímulo, de orientação e encorajamento. As mensagens são dadas, na maioria, através de intuições na Terra aos destinatários encarnados. Mas há também as que são dadas por via mediúnica, através de um médium ou por sonhos. Essa comunhão espiritual permanente é conhecida desde as épocas mais remotas. Mas só em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em Paris, o problema foi encarado como positivo e levado à consideração dos sábios e das instituições científicas. As igrejas cristãs, tendo à frente a católica romana, levantaram-se contra essa colocação, que diziam simplória de um grave problema teológico. Só os clérigos e os teólogos, segundo elas, tinham direito a tratar do assunto. Um século depois, a questão estava nas mãos das ciências, e a ciência espírita, fundada por Kardec, era colocada à margem do mundo científico, por não possuir um objeto legitimamente científico, material, ao alcance dos sentidos humanos. Richer levantara, na metapsíquica, a tese do sexto sentido, e Kardec sustentava que os fenômenos mediúnicos, pelo fato mesmo de serem fenômenos, constituíam o objeto sensível da ciência espírita. Em 1830, os professores Joseph Banks Heine e William McDougall lançavam na Universidade de Duke, na Carolina do Sul, Estados Unidos, a nova ciência da parapsicologia para a investigação desses mesmos fenômenos. E em 1840, ambos proclamavam, com seus colaboradores, a prova científica da clarividência. Dali por diante, cresceu rapidamente no mundo o interesse pelo assunto e surgiram pesquisas e cátedras em todas as grandes universidades da América e da Europa. Hoje, a questão é pacífica no plano científico e mesmo no religioso, pois a Igreja aceitou a realidade dos fenômenos e interessou-se efetivamente pelas pesquisas. A parapsicologia avançou rapidamente, seguindo a trilha da ciência espírita, sem nenhum desvio. Vencida a barreira dos preconceitos e das sistemáticas a que se apegavam numerosos cientistas, a parapsicologia definiu-se como a ciência do homem. Heine, ao aposentar-se na Universidade de Duke, estabeleceu a Fundação para a Pesquisa da Natureza Humana. A parapsicologia sustenta a natureza espiritual do homem e suas possibilidades de ação extensiva e intensiva no plano físico e mental ou espiritual. A mente, que não é física, age sobre a matéria por vias não físicas, declarou Heine, apoiado por grandes nomes da ciência em todo o mundo. Essa declaração mudou o panorama cultural do planeta. Hoje ninguém duvida, quando nasce uma criança, que se trata de um espírito humano reencarnado biologicamente na Terra. Embora ainda existam setores científicos infensos, a nova ciência firmou-se no mundo de maneira definitiva. Os cientistas que a negam ou rejeitam são considerados como retrógrados ou se definem a si mesmos como pertencentes a religiões que não devem aceitar os novos princípios. A morte perdeu o sentido de negação da vida. Os fenômenos teta, um dos últimos tipos de fenômenos paranormais pesquisados pela parapsicologia, nada mais são do que as comunicações mediúnicas. Além do trânsito entre a Terra e o céu, o mais movimentado do mundo, existe agora a comunicação permanente entre os homens e os espíritos. As descobertas físicas no plano das pesquisas sobre a estrutura da matéria mostraram que não vivemos num mundo tridimensional, mas multidimensional. Os que morrem na Terra passam para os planos da esfera semimaterial, de matéria rarefeita, que a circunda, e conforme o seu grau evolutivo, para as hipóstases espirituais entrevistas por Plotino, na fase helenística da filosofia grega. Nas sessões espíritas em todo o mundo, milhares de pessoas conseguem conversar com amigos e parentes mortos, que dão provas evidentes de sua sobrevivência após a morte. As restrições dos sistemáticos e preconceituosos continuam, mas a realidade se impõe de tal maneira que essas restrições já diminuíram assustadoramente. A Terra se espiritualiza, apesar do materialismo das religiões, e a morte já não amedronta milhares dos milhões de criaturas que morrem todos os dias.
Geralmente, não se pensa no que isso representa para a humanidade. Entregues às suas preocupações absorventes do seu dia a dia, homens e mulheres ainda vivem na Terra como há milhões de anos. Cuidam da vida sem se preocupar com a morte. Essa posição anestésica é útil na Terra, mas desastrosa nos planos espirituais. Nas manifestações de espíritos, fenômenos teta, pode-se avaliar o prejuízo causado às criaturas por essa alienação à matéria. Embriagados pelos seus anseios de conquistas materiais, praticamente tragados pela vida prática, a maioria dos que morrem não tem a menor noção do que seja a morte. Entram em pânico após o trespasse. Apegam-se depois a pessoas amigas de suas relações, perturbando-as sem querer ou procurando, através delas, sentir um pouco da segurança perdida na Terra. Além desses prejuízos, a falta de educação para a morte causa o prejuízo maior dos desesperos, angústias existenciais e loucuras que hoje varrem a Terra em toda a sua extensão. Por outro lado, é preciso considerar-se os prejuízos imensos produzidos pela ignorância das finalidades da vida. As próprias ciências sofrem dessa ignorância, que lhes barra o caminho de descobertas necessárias para a melhoria das condições da vida terrena. Por mais atilados e dedicados que sejam os cientistas, se não tiverem conhecimento das leis fundamentais que regem o planeta e condicionam a humanidade, não podem penetrar nas causas dos males e problemas que enfrentam. É questão pacífica que a falta de conhecimento preciso e amplo do meio em que estamos nos deixa entregues a perigos que não podemos prever. É o que agora mesmo acontece, no caso da poluição perigosíssima do planeta pelas exigências do desenvolvimento industrial. A falta de interesse pela ecologia mergulhou o mundo numa situação desastrosa, que ainda não sabemos como poderemos superar. A ciência ateve-se aos efeitos, deixando as causas por conta da filosofia e da religião. Esta última fechou-se em dogmas ilusórios, mandando às calendas a questão fundamental das causas. Entregues aos seus conhecimentos empíricos da realidade, constatada nos efeitos, os homens conseguiram realizar a façanha trágica da poluição total do planeta, com os mais graves prejuízos para a vida humana, bem como os vegetais e aos animais. Descuidamos da morte e perdemos a vida. Se não mudarmos urgentemente de atitude, transformaremos a Terra numa lua sem atmosfera. A nossa insistência na consideração escatológica da morte, na sua função essencialmente destruidora, negando-lhe o papel fundamental de controladora da vida e a de renovadora das civilizações, parece ter provocado uma reação em nossa própria estrutura ôntica que nos transformou em nadificadores de nós mesmos e de toda a realidade. O estranho privilégio que pretendemos de sermos os únicos seres condenados ao nada, num universo em que tudo se renova e se eleva, constitui a mais espantosa contradição de toda a história humana. Essa contradição monstruosa reforma a figura do homem no mundo, que ao invés de imagem e semelhança de Deus, aparece como a fera mais temível do planeta, onde as feras selvagens são sistematicamente destruídas e devoradas pelo animal dotado de inteligência criadora, sentimento moral, compreensão da sua espiritualidade e sensibilidade ética e estética. O humanismo apaixonado de Marx, que sonhava sem o saber com o reino de Deus na Terra, negou-se a si mesmo, ao formular a teoria do poder totalitário e absoluto de uma classe social contra as outras. Larissa Reisner, que lutou pelos bolchevistas de armas na mão, mostrou-se desolada nas páginas brilhantes do seu livro Homens e Máquinas, ao referir-se aos campos de trabalhos forçados da União Soviética, em que antigos e bravos companheiros de luta pagavam sob o poder soviético o preço de suas ilusões para o fortalecimento do Estado Leviatã de Hobbes. A terrível dialética das revoluções sociais materialistas, sem Deus e sem coração, levou o marxismo ao pelourinho da lei de negação da negação, negando-se a si mesmo no processo histórico. Sem o respeito do homem por si mesmo, pela sua condição humana, todas as tentativas de melhorar o mundo acabam na asfixia da liberdade, nadificando o homem depois de transformá-lo em objeto. É essa também a contradição fundamental de Sartre em O Ser e o Nada e na crítica da razão dialética. Mas é precisamente das contradições entre a tese e a antítese que podemos obter a síntese que nos dá a verdade possível de cada problema. Os anjos que descem pela escada de Jacó
na alegoria bíblica, representam a tese da proposição existencial, a verdade possível do céu, ou seja, dos planos divinos, entendendo-se por divino aquilo que supera a condição material. Mas são esses mesmos anjos que voltam para o céu, representando a antítese. O trânsito espacial resulta da síntese humana em que a proposta terrena e a resposta celeste se fundem no processo existencial da transcendência. Por isso, Kardec rejeitou as revelações proféticas do passado, individuais e exclusivistas, que geraram as religiões da morte, estabelecendo o princípio das revelações conjugadas, de natureza científica, em que o mundo é a tese, o homem é a antítese e a verdade é a síntese. Essa síntese, como acentuou Leon Denis, é a multividência espírita, de difícil compreensão para os anjos que descem e ficam na rotina terrena, no círculo vicioso das reencarnações repetitivas. A verdade possível é interditada a eles, não só por condenação divina, mas por opção própria. Quando eles romperem o círculo vicioso, poderão compreender essa verdade, a verdade possível ao alcance do homem que soube transcender-se. Na dialética espírita, o homem propõe a tese, o espírito responde com a antítese e a razão elabora a síntese do conhecimento possível. A religião, como ensinou Kardec, é a consequência da revelação espiritual fundida com a revelação científica. A verdade possível tem sua legitimidade e sua validade precisamente nessa fusão. Os limites da vida terrena condicionam a realidade humana às possibilidades cognitivas da mente humana atualizada na matéria. O espírito revela um princípio espiritual e o cientista revela a lei terrena a ela correspondente. Só nesse processo de perfeito equilíbrio o homem pode evitar os perigos do misticismo alienante para viver na Terra em marcha para a transcendência através da existência. É esse o processo que permite a fusão dialética de ciência e religião como fundamento de toda a verdade possível na era cósmica. Por isso, não insistimos no espiritismo por sectarismo ou proselitismo, mas pelo fato inconteste de só ele nos oferecer os instrumentos conceituais necessários à conquista da realidade. Sem a fusão da afetividade com a razão, não poderíamos atingir a síntese do conhecimento geral na fragmentação dos efeitos, sem o esclarecimento das causas. O método indutivo da ciência permite-nos reunir os efeitos para a compreensão possível da causa única e transcendente.